Em relação à consulta do cliente, que geralmente constitui o primeiro elemento ou a primeira fase do contacto entre um escritório de advogado e um constituinte, é importante que o colega saiba que esta consulta visa fundamentalmente a apresentação de um problema e o entendimento deste problema por parte do advogado. E na consulta do cliente, nós vamos ter fundamentalmente as seguintes fases: a apresentação ou o contacto inicial com o cliente, o esclarecimento de questões internas do escritório, por exemplo, se esta responsabilidade estiver do lado do advogado, geralmente são os advogados que explicam aos clientes o que é que eles devem fazer para receberem a consulta. E depois nós temos a audição do cliente, ou seja, a consulta propriamente dita. É aqui onde o colega ouve propriamente o problema do cliente e apresenta uma solução. E, por fim, a fase do relatório. Então, vai existir um contacto inicial, que muitas das vezes é um contacto telefônico, que pode surgir por intermédio do patrono. O patrono recebe o contacto, agenda a consulta, eventualmente explicando quais são os custos que o constituinte terá com a consulta, marca-se o dia para a audição do cliente e depois nós teremos então a reunião em que se vai realizar a consulta propriamente dita e no final geralmente produz-se um relatório. E os objetivos principais da consulta jurídica, meus colegas: compreensão do problema trazido pelo cliente. Depois de o colega ouvir muito o cliente, tem de perceber em concreto qual é a problemática que ele tem, o que ele traz, o que é que lhe aflige. Depois de entendermos o problema que o cliente traz, nós precisamos entender o que o cliente quer. E eu aqui costumo brincar que se o colega não perceber o que o cliente quer, o colega pode eventualmente apresentar um caminho que o cliente não pretende. Há situações em que o cliente simplesmente quer desabafar com o advogado. Ele não quer avançar para outras questões. O objetivo dele é simplesmente desabafar. Ou seja, explicar ao colega que ele está com uma determinada situação e não quer eventualmente avançar com um processo como tal. Depois, o colega precisa então fazer um enquadramento jurídico desse problema que o cliente traz, ou seja, apresentar a solução jurídica ou em que contexto jurídico é que nós podemos enquadrar aquele problema. E outros elementos que eventualmente possam influenciar a boa avaliação do caso. Por fim, o colega tem de apresentar o esclarecimento do assunto direto que o cliente traz. Recapitulando, uma das tarefas fundamentais do advogado estagiário consiste na consulta do cliente. A consulta do cliente vai ter como objetivos fundamentais a compreensão do problema que ele traz, a compreensão da sua pretensão, o enquadramento jurídico deste problema e a apresentação de uma proposta de solução.